primeiro queria agradecer, tá, Liliane, a oportunidade, né, falar do Aldir e falar da Brit é algo que me traz muita tranquilidade, né, pela confiança e pela parceria realmente aí que a gente conseguiu estabelecer durante esse período, né. Como a Liliane falou, o desafio que a gente trouxe aí para a Brid, depois de conhecer um pouquinho do relacionamento e do contato enquanto fornecedor que a Brid já tinha estabelecido com a área de relações com a comunidade, foi um desafio um pouquinho diferente, né? Foi tratar também uma comunidade, mas uma comunidade voltada muito mais para o foco de atendimento interno, né? Dos nossos empregados, dos nossos clientes, e assim como alguns stakeholders que acabam sendo originários do processo de atendimento de recursos humanos, né? Então, a gente está falando aí muitas vezes de dependentes, a gente está falando de desempregados, e a gente está falando da comunidade em geral, que vai entrar em contato para poder se candidatar a uma vaga, para poder participar de um programa específico que a Anglo tá patrocinando nessa frente, né? Então, a gente acaba tendo também essa necessidade de uma interface muito grande, e a Brid é nosso parceiro aí durante esse processo. Meu nome é Mariana, né? A Liliane já tinha apresentado, e hoje eu atuo como gerente de recursos humanos na Anglo Gold, lembrando lá a apresentação do Gleison, responsável ali por aquele complexo que é chamado de Complexo Cuiabá, formado pelas minas de Cuiabá e Lamego e pela planta de metalurgia que fica em Nova Lima, que a gente chama planta do Queiroz. Pode passar, por favor, Gleison. Então, pensando um pouquinho de onde que surgiu essa necessidade, né? A gente tem uma área que a gente chama área de relações trabalhistas, algumas empresas têm aí, conhecem como área de departamento pessoal, né? Varia muito dentro da área de gestão de pessoas, essa nomenclatura, e a gente tinha uma área com um foco muito grande em atividades transacionais e operacionais. Então, quem tinha oportunidade aqui de visitar a minha equipe, tinha principalmente naqueles horários de troca de turno, ele via uma fila enorme, né? Em frente às pessoas de departamento pessoal, e as pessoas ali de relações de trabalho realizando aquele atendimento muito individual e às vezes até muito repetitivo, né? Que acabava ocupando o tempo dessas pessoas e elas tinham pouco tempo para voltar para ações que seriam de ações muito mais coletivas, entendendo quais que eram os problemas que realmente estavam acontecendo e definindo estratégias, analisando dados para trazer resultados de uma forma muito mais consistente. Tá? Então, a gente tinha uma área de relações trabalhistas que ela é extremamente sobrecarregada, né? Então, as pessoas estavam o tempo todo em atendimentos individuais, realizando tarefas operacionais. A gente tinha um atendimento extremamente centralizado, então, às vezes, esses outros stakeholders, como eu comentei, dependentes, ex-empregados, a comunidade em geral que precisava de informações sobre as rotinas de recursos humanos, elas não conseguiam ser atendidas, porque a pessoa de relações trabalhistas ela estava no foco ali do atendimento e ela não tinha. E era um atendimento com baixa capilaridade, né? Então, uma das características do nosso atendimento, como o Gleison trouxe, a gente trabalha com minas de subsolo, foi uma mudança de escala operacional. Então, hoje a nossa operação, ela atua em modalidade 4x4, em que o empregado, ele trabalha 2 dias pela manhã, trabalha 2 dias pela noite e folga durante 4 dias. Então, nesse ciclo de 8 dias de escala, a gente tinha a coincidência do horário do empregado com a nosso atendimento de relações trabalhistas em apenas 2 dias. Então, isso vem muito a possibilidade dele de contato com as áreas de relações trabalhistas, no caso de alguma dúvida, de alguma demanda. Então, a operação ela tinha uma percepção de uma espera muito grande. Quando tínhamos essa virada de turno, a gente tinha uma demanda grande de atendimento presencial, isso acabava gerando impacto no atendimento da logística ali operacional, uma vez que o empregado, muitas vezes, ele estava ali aguardando um atendimento. A gente tinha uma falta de governança e de demandas, né? Então, o empregado de relações trabalhistas, ele estava ali o tempo todo fazendo um atendimento e a gente não sabia, não conseguia ter uma visão de numérica para entender qual era o atendimento que estava sendo mais constante, que tipo de ação a gente poderia fazer para poder sanar essa questão ou evoluir um processo. Então, a gente tinha uma dificuldade grande na governança e a gente tinha uma comunicação muito pouco ágil com os empregados. Então, a gente acabava tendo um volume de ruídos grande com o empregado, que trazia constantemente essa insatisfação e que também, é claro, acabava refletindo em outras linhas, por exemplo, linhas sindicais e no próprio canal de relação com a comunidade com dificuldade de acesso e trazendo essa insatisfação. Pode passar, por favor, Gleison. E aí surgiu a ideia, né, de trazer um fornecedor que pudesse nos apoiar nesses tópicos, nessas características
características aí que a gente precisava dizer, mas que de alguma forma ele não abandonasse essa característica humana dos recursos humanos, né? Então, quando a gente estava desenhando o projeto e ouvindo alguns fornecedores, a gente ouviu de todo tipo de tecnologia, né? Algumas que iam, com certeza, adaptar o problema, mas que, de alguma forma, eles nos tiravam essa característica de acolhimento, de proximidade, de respeito ao empregado, de estarmos juntos, que é um valor que a gente promulga muito dentro, né? Então, a gente tinha como objetivo trazer esse atendimento eficiente, mais abrangente, mas fortalecendo essa presença do RH junto com a operação. Era uma das características importantes que a gente tinha como primárias para esse projeto. E os focos principais eram essa redução dessa atuação transacional, então conseguir focar a área de relações trabalhistas, o que realmente importava ali de trazer benefícios de uma forma coletiva, de controlar essa análise de demandas, para que a gente realmente gerasse dados desse processo e que, de alguma forma, a gente conseguisse gerar decisões sobre ele, que a gente conseguisse aumentar essa capilaridade, então a gente possibilitasse mais acesso, a gente possibilitasse um acesso mais inclusivo para nossas pessoas e que a gente reduzisse os impactos operacionais, as insatisfações e que a gente conseguisse criar dentro do nosso atendimento uma governança de gestão de SLAs. Então, hoje, muito similar ao que o Gleison trouxe na apresentação dele, a gente tem, de acordo com os temas, de acordo com as nossas necessidades, SLAs específicos de atendimento, e a gente consegue, inclusive, identificar onde que a gente está gastando mais tempo, onde que a gente está gastando menos tempo, quais são esses volumes, e traçar ações voltadas exatamente nesse foco. Além disso, hoje a gente tem uma árvore, né, de respostas muito bem desenhada, definida junto com a equipe da BRID, e essa árvore de respostas, que é uma alimentação constante que a gente vai fazendo em paralelo essa análise de dados, ela nos gera uma redução dessa sobrecarga de relações trabalhistas, porque hoje mais de 60% das demandas que a gente recebe, elas são respondidas já diretamente pela BRIT. Então, eu não preciso ocupar o empregado de relações trabalhistas para que ele faça esse atendimento primário. Ele foca já no atendimento desse que a gente chama bilhete, né, desse chamado, e ele consegue fornecer um atendimento de muito mais qualidade para esse empregado. Pode passar, por favor, Gleison. Então, hoje, a gente tem um atendimento que ele funciona praticamente em 24 horas, porque a gente, por mais que eu tenha um atendimento limitado ali hoje durante o horário do dia, mas ele pode realizar o contato via WhatsApp, via e-mail e ter o contato posterior, quando a gente retoma o atendimento da BRID, e a gente tem um público atendido, né? Então, eu consegui sair do que desses empregados e para uma visão muito mais abrangente, incluindo aí ex-empregados, dependentes, empregados afastados e comunidade em geral, né? Hoje, no último ano, né, nos últimos 12 meses, a gente teve o atendimento de 6.242 chamadas, né? Então, é um volume muito considerável, né? Um volume bem alto. A maior parte das nossas demandas, eles têm o foco nas demandas de benefícios, e é justamente ter essa visão e conseguir entender um exemplo, tivemos aí, Gabi, que teve a oportunidade de viver com a gente isso ano passado, de repente começa a ter uma enxurrada de demandas voltadas para plano de saúde, né? Então, opa, o que está acontecendo? Temos um problema pontual dessa demanda, então a gente consegue entender, entrar mais a fundo e entender, opa, estamos com um problema de integração aqui de sistemas, que isso está gerando um impacto no nosso empregado. Então, a gente já consegue tomar ações corretivas, às vezes ações até mesmo preventivas, como esse exemplo que a gente trouxe na tela, para que a gente já sane o problema ali antes que ele tome uma grande proporção. Então, cada um dos nossos temas, eles geram curvas, onde a gente vê, estou tendo aumento na demanda voltada para vale transporte. Será que eu tenho um problema nesse tema? Eu tenho uma reclamação maior voltada para não ter retorno em demandas de recrutamento e seleção. Eu estou com algum problema voltado exclusivamente nesse tema, então a gente consegue traçar ações muito mais direcionadas. Uma delas, como está aí na tela, como a gente identificou a grande concentração em implantar um processo, né, a gente, de uma forma bem mais estruturada, bem mais desenhada, de realmente a gente tem os empregados, onde a gente leva os nossos benefícios, traz os nossos fornecedores para que eles possam sanar as dúvidas dos empregados e a gente consiga criar esse treinamento em loco e que a gente consiga, de alguma forma, aumentar a satisfação e reduzir a demanda voltada para esse tema. É isso.